Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais questões de legislação de trânsito, tá bom? Concurso está chegando, domingo já tem Guarda Municipal de Caxias, então vamos para cima. Separei algumas questões da banca IDIB, né, que é a questão que vai estar aplicando para o concurso de Caxias, então vamos para cima, naquele mesma pegada, naquele mesmo pique. Então vamos lá, vamos para nossa questão número 1. Peguei naquele mesmo sentido, tá bom? Questões da provas anteriores da mesma banca, que são aquelas questões mais longas, né? E eu peguei umas situações aqui nos estados que eu vi nas provas anteriores e resolvi trazer para vocês. Vamos para a nossa primeira questão. Um motorista estava distraído enquanto dirigia seu veículo, em velocidade acima da máxima permitida pela legislação de trânsito. De forma imprudente, acabou atropelando e matando um pedestre, que atravessava a via na faixa de pedestre. Nesse caso, pode-se afirmar que, letra A, ocorreu homicídio doloso, uma vez que o motorista assumiu o risco de cometer um crime ao dirigir em alta velocidade. O juiz deverá considerar que aconteceu uma lesão corporal dolosa, uma vez que o motorista assumiu o risco de causar dano a alguém, devendo-lhe ser aplicada uma pena de reclusão de 4 anos a 8 anos. Letra C. Ocorreu homicídio doloso, uma vez que o motorista assumiu o risco de cometer o crime ao dirigir em alta velocidade, devendo-lhe ser aplicada uma pena de reclusão de 2 anos, além de multa. De 2 anos a 4 anos, além de multa. Letra D. Ocorreu homicídio culposo no trânsito, devendo ser aplicado ao motorista uma pena de detenção e suspensão ou proibição de se obter a permissão de habilitação para dirigir veículos automotores. Letra E. Há um crime de lesão corporal culposa, seguido de morte, pois o motorista não tinha dolo eventual de que sua ação poderia causar um homicídio. É isso então, pausa, tenta fazer sozinho. Questão bem interessante nesse mesmo tema que a gente vem trazendo anteriormente, né? Eles vêm trazendo questões longas e essas de historinhas é nova. Eu peguei algumas questões e botei nesse vídeo aqui agora para vocês ficarem alerta. Eles trazem uma história, trazem alternativas bastante longas para confundir, mas é aquilo, né? A resposta técnica vai ser sempre a melhor. Então, sempre que houver um crime na verdade, um evento em que o motorista ele não tem a intenção de fazer o ato, né, de atropelamento nesse caso, porém ele está fazendo ações incorretas, como nesse caso ficar mexendo no celular, vai ser sempre um homicídio culposo, né? Um homicídio sem ter a intenção, né? Um assassinato, uma morte sem ter a intenção de matar. Então seria um homicídio culposo, né? Onde deve ser aplicado a esse motorista detenção, suspensão ou proibição do direito de dirigir. Então a alternativa na nossa questão seria a letra D, né? A alternativa certa. Ocorreu motivo culposo no trânsito, devendo ser aplicado ao motorista uma pena de detenção e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículos automotores. Vamos lá, questão número 2, também é uma questão bem interessante, tá bom? Outra questão também contando uma historinha e depois vindo com alternativas. Uma senhora de 60 anos cometeu crime de trânsito ao permitir que a neta, ainda não habilitada, dirigisse seu veículo. Nessa situação hipotética, pode-se afirmar que, letra A, a pena para o crime será de multa ou detenção. Letra B, o gênero feminino da ré será um atenuante de pena. Letra C, a idade da ré será um atenuante ou causa de diminuição da pena. Letra D, trata-se de crime punido com pena de detenção de 1 ano a 2 anos. Letra E, trata-se de crime punido com pena de reclusão de 2 anos a 4 anos e multa. O que acontece se uma pessoa deixar um não habilitado dirigir um veículo, né? Nesse caso, a pena será a multa e a detenção, né? Caso seja pego por algum órgão de inspeção. Então a alternativa certa seria a letra A. Pena para o crime, né? Se acontecer alguma coisa eventualmente, igual por exemplo na questão anterior. O cara acabou matando outra pessoa, né? Então ele vai responder por crime e vai receber uma multa, né? Então a resposta da nossa questão número 2, letra A. Outra questão bem interessante para a gente estar abordando essas questões que com certeza vai cair na sua prova, tá bom? História e depois alternativas. Então vamos que vamos para a questão número 3. Esse vídeo eu quis ser um pouco mais maçante, né? Porque está chegando na reta final e a gente precisa estar exercitando essa nossa
essa é nossa atenção, né? Nosso conhecimento. Então eu trouxe essas questões um pouco mais longas, que com certeza vai cair na sua prova, tá bom? Para você estar tendo atenção. No próximo vídeo que eu vou fazer agora, que vai ser uma revisão, vai ser umas questões que mais caem em prova de guarda municipal. Mas esse aqui, eu estou tentando pegar esse conteúdo mais maçante para tentar ajudar vocês na hora da prova. Vamos lá, questão número 3. Mévio entregou a direção do seu veículo a Técio, que, embora habilitado, não tinha condições de dirigi-lo com segurança, por estar sofrendo de profunda depressão, que comprometia seu estado psíquico. Nesse caso, pode-se afirmar que, letra A, Mévio cometeu infração de trânsito grave, letra B, Mévio cometeu infração de trânsito gravíssima, letra C, apenas Técio praticou infração de trânsito grave, letra D, apenas Técio praticou infração de trânsito gravíssima. Letra E. Mévio e Técio somente responderão por infração de trânsito de natureza grave se for constado que houve risco à segurança de trânsito. E aí, o que você acha dessa alternativa T? Dessa questão C? Pausa, tenta fazer. Vamos voltar com a resolução. E aí, conseguiram fazer? Então vamos para a correção. Nessas alternativas onde um indivíduo coloca o risco da vida de outro indivíduo, por exemplo, nesse caso aí, o rapaz emprestou o carro para outro que não estava com segurança para dirigir. Ele colocou a vida dele em risco. Então, nesses casos, quando coloca a vida de outro em risco, ou então a vida até de si mesmo em risco, vai ser sempre uma infração gravíssima. Essa é a dica que eu dou para vocês. Mas quem praticou essa infração gravíssima? O Mévio, né? Que foi o rapaz que emprestou o veículo pro Técio, que ele mesmo assim ele não estava disposto a dirigir, não estava seguro para dirigir, né? Pois estava passando por um problema. Então a resposta da nossa questão número 6 é a letra B, né? Então fica a dica, né? Sempre quando tiver risco com a vida de terceiros ou a própria vida, vai ser sempre uma infração gravíssima. Então resposta número 3, letra B. Vamos lá, questão número 4, uma questão um pouco mais longa, né? Mais técnica. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, julgar os recursos interpostos contra as decisões das Juntas Administrativas de Recursos e Infrações, o GERE, é uma competência, letra A, da Polícia Federal, letra B, da Câmara Arbitral de Conciliação, letra C, do Conselho Nacional de Trânsito, letra D, dos Conselhos Estaduais de Trânsito e do Conselho de Trânsito do Distrito Federal, o CONTRANDIF. E aí, pausa, tenta fazer, essa é uma questão boa, uma questão que sempre cai. Qual o órgão responsável por julgar os recursos, né? E, voltando para a correção, os únicos órgãos que são responsáveis por julgar recursos são dois, né? O CONTRAN e o CENTRAN. Só que a diferença é que o CENTRAN é um órgão estadual, né? E o CONTRAN é o nacional. Então, a alternativa na nossa questão número 4, letra C, né? Conselho Nacional de Trânsito, o famoso CONTRAN. Outra questão boa, vai cair bastante essas questões sobre diferenciação de órgãos, né? Então, seja preparado que vai dar certo. Vamos para a questão número 5, né? Também na mesma banca. Observe-se os itens a seguir. Número 1, Conselho Nacional de Trânsito. Número 2, Guarda Municipal. Número 3, Polícia Rodoviária Federal. Número 4, Polícia Militar dos Estados e do Distrito Federal. Número 5, Juntas Administrativas de Recursos e Infrações, o GERE. E número 6, Corpo de Bombeiro dos Estados e do Distrito Federal. Fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito os itens. Pausa, tenta fazer. Essa é uma questão boa para a gente estar massificando, né? Quais são quem faz parte do Sistema Nacional de Trânsito. Vamos voltar para a correção. Na número 5, a gente tem que diferenciar, né? Quem faz parte e quem não faz parte. Então a gente já pode começar, né? Com o número 2, né? Guardas Municipais fazem parte. Número 3 também, Polícias Rodoviárias Federais. Lembrando que Polícia Rodoviária, Polícia Federal não faz, mas a Polícia Rodoviária Federal faz, entendeu? Então a gente tem que sempre ficar atento nisso, diferenciar a Polícia Federal da Polícia Rodoviária Federal. Então a gente já tem a 1, a 3, a 2, a 3, a 4 também, né? Polícia Militar dos Estados e do Distrito Federal. E também a 5, né? Juntas Administrativas de Recursos e Infrações. O JARE também faz parte do Sistema Nacional de Trânsito. O Corpo de Bombeiro e o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, eles não fazem parte, né? Porque o CONTRAN é um órgão administrativo, né? E o Corpo de Bombeiro, ele não faz parte da junta
do Sistema Nacional de Trânsito. Então, nossa alternativa certa seria 2, 3, 4 e 5, né? Que está na nossa letra B. Então, questão 5, resposta certa é a letra B. Já vamos direto agora para o número 6. Outra questão, voltando para aqueles temas anteriores, né? Questão longa e questões boas. Vamos lá, número 6. Sobre as disposições preliminares do Código de Trânsito Brasileiro, assinale a alternativa correta. Letra A. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional aberto à circulação rege-se por este Código e pelas decisões normativas dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito. Letra B. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Letra C. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito. A estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esses direitos, desde que dentro das possibilidades de cada integrante. Letra D. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, subjetivamente por danos causados aos cidadãos em virtude de ações, omissões ou erro na execução e na manutenção de programas, projetos e serviços, que garante o exercício do direito do trânsito seguro. Questão boa, né? Tenta pausar, tenta fazer. Outra questão muito boa, né? Então vamos para a nossa correção. A resposta da nossa questão ficou bem clara aqui na letra B, né? Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fim de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Essa é uma explicação bem famosa do que é trânsito, né? Então a gente tem que deixar bem gravado na nossa cabeça. Então, resposta da nossa questão número 6, letra B. É isso, pessoal. Se você está gostando do conteúdo até aqui, dá aquela curtida, tá bom? Deixa aquele comentário e não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? Vamos para cima junto para essa aprovação. Então vamos lá, questão número 7. Outra questão, né, voltada para aquilo, né? Historinha, né? Eles costumam contar uma historinha no enunciado, uma questão boa. O guarda municipal João estava dirigindo, fora de serviço, veículo oficial com validade de Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, vencida há mais de 30 dias. Nesse caso, é correto afirmar que, letra A, João cometeu infração gravíssima. Letra B, João recebeu apenas advertência administrativa para que no prazo de 5 dias proceda à renovação da CNH. Letra C, João cometeu infração grave e será penalizado com multa. Letra D, João será penalizado com multa por infração média, podendo prosseguir viagem com o veículo oficial. Pausa, tenta fazer, né? Questão muito boa. Vamos lá, vamos para a correção. O que acontece com o João, ele sendo um guarda municipal, né? Mas é a mesma coisa que acontece com qualquer outra pessoa, né? Se for pego com a CNH vencida, ele está cometendo uma infração gravíssima, né? Segundo o CONTRAN, né, ele está colocando o risco da vida de outras pessoas em risco. Então, por isso, João cometeu uma infração de trânsito gravíssima. Então, a resposta da número 7 é a letra A. Vamos lá, questão número 8, questões sobre crime de trânsito, uma questão bem interessante também, bem cobrada pela banca. Sobre os crimes de trânsito, assinale a alternativa correta. Letra A. A multa reparatória poderá ser superior ao valor do prejuízo demonstrado no processo. Letra B. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículos automotores tem a duração de 6 meses a 5 anos. Letra C. A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículos automotores poderá ser imposta, isolada ou cumulativamente com outras penalidades. Letra D. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores previstos no Código de Trânsito Brasileiro, por serem crimes especiais, nunca se aplicam as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal. Pausa, tenta fazer e vamos para a nossa correção. A gente já pode excluir a letra D, né?
porque se aplicam sim, tá bom, os crimes de trânsito no Código Penal e no Código de Processo Penal, tá bom? Então a gente já pode excluir a letra D, né? A gente também pode excluir a letra A. As multas reparatórias, elas nunca podem ser superior ao valor do prejuízo, né? Demonstrado no processo, elas têm que ser igual ou inferior. E a gente também pode excluir a letra B. Não só a duração de 6 meses a 5 anos, né? Também pode ter a cassação, também pode ter a cassação que é por tempo indeterminado, né? Essa suspensão e proibição da CNH. Ou seja, sobrou a nossa resposta certa, que é a letra C. A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotores pode ser imposta isolada ou cumulativamente, com outras penalidades. Ou seja, você pode ter mais de uma penalidade numa mesma CNH, né? Elas podem se acumular. Então, resposta na número 8, letra C, tá bom? Vamos lá, questão número 9. Questão boa também, interessante. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a sinal alternativa correta. O cinto de segurança é obrigatório ao condutor, mais facultativo para os passageiros do banco de trás? Letra B. As crianças com idade inferior a 5 anos devem ser transportadas nos bancos traseiros, salvo exceção regulamentada pelo CONTRAN, desde que autorizado e devidamente sinalizado pelos órgãos ou entidade com circunscrição sobre a via, será permitida a circulação de bicicleta nos passeios. Letra D. Nas vias não iluminadas, o condutor deve usar luz baixa, exceto ao cruzar com outro veículo. Pausa, tenta fazer, né? Questão boa. E vamos para a correção. A gente já pode excluir a letra D, né? Que não seria com luz baixa, né? Seria com luz alta, com farol alto. Aí, exceto quando cruzar com outro veículo ou segui-lo. Então você tem que baixar, mas com vias mais iluminadas, o condutor deve usar a luz alta, né? Farol alto. A gente também pode excluir a letra A, né? Muito nítido, né? É obrigatório, é o condutor mais facultativo para os passageiros do banco de trás. Não. O cinto de segurança é obrigatório, né? Para todos os que estão dentro do veículo. E a letra B, a gente também pode excluir, né? Porque seria 6 anos, né? As crianças com idade inferior a 6 anos devem ser transportadas no banco de trás. Salvo exceção, né? Por exemplo, se tiver uma criança com 6 anos e os bancos de trás e tiver ocupado, ela pode ir no banco da frente, né? Mas ela tem que ter 6 anos ou maior. Então a alternativa certa na nossa questão seria a letra C, né? As bicicletas, os passeios seriam as calçadas, né? Elas podem circular pela calçada, se permitido ali pelo órgão da cidade ou do estado. Então, a resposta certa, a letra C da número 9. Vamos lá, questão número 10, questão muito boa. Sobre o exame toxicológico, assinale a alternativa correta. Letra A. A reprovação no referido exame terá como consequência a suspensão do direito de dirigir pelo período de 6 meses, condicionado o levantamento da suspensão ao resultado negativo em novo exame, além de penalidades. Letra B. O exame buscará aferir o consumo de substâncias psicoativas que comprovadamente comprometem a capacidade de direção e deverão ter janela de detecção mínima de 90 dias, nos termos das novas do CONTRAN. Letra C. O exame toxicológico não é obrigatório para os condutores de categoria E. Porém, se houver suspeita de uso de substâncias psicoativas, a empresa poderá exigir que o empregado se submeta ao exame. Letra D. O resultado do exame deverá ser divulgado à família do interessado, à empresa, no prazo de até 3 dias úteis. Pausa, tenta fazer sozinho, vamos para a nossa correção. Vamos para a nossa correção então, é uma questão bem interessante, né? A alternativa certa da nossa questão é a letra B, né? O exame buscará aferir o consumo de substância psicoativa que comprovadamente comprometem a capacidade de dirigir. Exatamente. O exame tem como principal, né, resultado comprovar que o motorista não está utilizando essas substâncias que vão poder, né, tirar a capacidade de dirigir. E a detecção é no mínimo de 90 dias, né? Ou seja,
você pode fazer de 90 em 90 dias o exame. Normalmente é anual, né, que as empresas costumam fazer, ou então o próprio Detran pede, né, para as carteiras D e E, mas é 90 em 90 dias o prazo aí de detecção. Então a resposta número 10, letra B. E é isso, pessoal, fim de mais uma aula. Eu acho que esse conteúdo foi um pouco mais maçante, né? Mas eu queria tentar preparar vocês para essas questões no dia, né? Que vão ser um pouco mais maçantes que o normal. E é isso, né? Continue estudando, reta final, vamos dar o gás e vamos para cima. Vou deixar meus contatos mais uma vez, né? Meu Instagram é @cadu95, né? Meu WhatsApp é 21966682241. Caso alguém precise, né? Ainda tô com os simulados para você se preparar nessa reta final. É bem baratinho. E o pessoal tem me procurado muito para saber dúvidas sobre o local de prova, sobre o que estudar. Pode me chamar lá, não tem problema não, tá bom? Eu ajudo sem problemas. O objetivo aqui é ajudar, né? Compartilhar o máximo possível para a gente estar somando mais e mais.